Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é maravilhoso. E Deus está fazendo grandes coisas. Realmente está quente aqui, né, irmãos? E é mais do que o fogo do Espírito, irmão. Do aquecimento também. Glória ao nome do Senhor. Né? Deus tem derramado do seu rio. E o rio do Senhor está passando nesse lugar. E eu não quero ficar fora dele. Se possível for, eu quero me afogar nesse rio. Eu quero me afogar nesse rio de Deus. Ficar lá imerso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Que maravilha é estarmos na presença do Senhor. É maravilhoso poder, nesse dia da semana, poder vir à casa do Senhor, nessa terça-feira, que é uma terça-feira de vitória, que é uma terça-feira que Deus tem reservado para nós, para alcançar as nossas vidas, né? Um dia de trabalho, um dia corrido, com muitas atividades, mas é bom parar os nossos pés na casa do Senhor, né? Estamos aqui buscando a face do Senhor, porque, irmãos, Jesus disse que aquele que tem sede, venha a mim e beba, ele disse, né? Há sede no nosso coração, há desejo de mais de Deus, então nós temos que ir à fonte de águas vivas e beber e saciar a nossa sede em Jesus. Então é bom vir à casa do Senhor hoje, para estarmos aqui bebendo do seu rio, da sua água viva para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia. Vamos ler o livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos falar nessa noite sobre promessas que não falham. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos, no capítulo 119. Capítulo 119, não precisa se desesperar, nós não vamos ler esse capítulo todo, né? Alguns irmãos ficaram, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, você sabe que é o maior capítulo da Bíblia, é um capítulo que fala sobre a Bíblia, e fala algumas coisas. Eu queria falar sobre promessas que não falham. Existem promessas que falham. Por exemplo, promessas de homens podem falhar. Promessas de falsos deuses podem falhar. Promessas que falham. Mas há promessas que não falham. E são as promessas de Deus. Algumas pessoas costumam colocar na boca de Deus promessas que Ele não fez. Há algumas pessoas que ensinam coisas que Deus não prometeu. Promessas que Deus jamais faria. Como se Deus fosse um mágico qualquer que realizasse algumas coisas no estalar de dedo. Há muitas promessas que dizem que Deus fez. Por exemplo, alguém pode prometer que jamais você irá passar por situações difíceis. Essa não é uma promessa que Deus fez. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus prometendo a você que você jamais passará por sofrimento. E há pessoas por aí prometendo uma vida para você, talvez, uma vida sem nenhum sofrimento. Eu quero dizer para você que essa não é uma promessa que Deus fez. Talvez você ouviu alguém dizer, olha, segunda-feira os seus problemas vão acabar. Essa é uma promessa que Deus não fez. Então há muitas promessas que colocaram na boca de Deus. Perceba uma coisa, meu querido, que o Evangelho não é uma proposta de vida que elimina as dificuldades. Muito pelo contrário,
O nosso Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições e tribulações. Mas o texto não para aí. Ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia nos Salmos também diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Essas são as promessas de Deus. Ele não promete para o crente fiel uma vida isenta de dificuldades, mas ele promete estar com você todos os dias da sua vida. Aleluia! Essa é uma promessa que você pode crer. Então, as promessas de Deus, as promessas que Deus faz, que Deus prometeu nas suas palavras, há promessas várias para nós. E nós queremos destacar algumas coisas aqui em relação a isso. Se Deus prometeu alguma coisa, nós vamos encontrar na Bíblia as promessas de Deus. Não vamos encontrar em outro lugar. Se Deus prometeu algo para você, Ele revelou na palavra. Você vai encontrar na palavra dEle as promessas que Ele tem para a sua vida. Agora, nós percebemos que as promessas de Deus, as promessas que Ele prometeu, têm condições. Ou não? Sim. Há condições para que as promessas dele aconteçam, se manifestem na minha vida. Nós vamos ver nesse salmo aqui, o salmo, à luz do Salmo 119, nós vamos estabelecer uma boa base para nós entendermos a relação das promessas de Deus e o recebimento dessas promessas. Primeiro, a quem Deus prometeu bênção? Vamos ler aqui o verso de número 38 do capítulo 119. Está com sua Bíblia aberta? Acompanhe. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Aqueles que temem a ti. O Salmo 119 possui 7 referências às promessas de Deus. E a base do recebimento dessas promessas está aqui no verso 38. A quem Deus promete as suas promessas? Aqueles que o temem. O verso 38 nos mostra que Deus dirige suas promessas àqueles que temem ao Senhor. Temer aqui não é ter medo, pavor de Deus, não, mas amá-lo profundamente e respeitá-lo em todo momento. Isso é temer a Deus. Aqueles que temem a Deus, de fato, são alvos das promessas de Deus. Quantos temem a Deus nesta noite? Amém, aleluia. Esse é um fato inquestionável. Deus tem promessa, mas Ele promete a essas pessoas, as pessoas que temem o seu santo nome. Deus exige de nós que nós o tememos, que haja temor em nosso coração em relação a Ele. Quando há temor em um coração, esse coração normalmente pensa 2 vezes em fazer alguma atitude diante de Deus. Um coração que teme a Deus é um coração que busca a presença dEle. Um coração que teme a Deus é um coração que jamais viverá em pecado na presença de Deus, porque há temor de desagradar ao Senhor. As promessas divinas de bênção são reservadas ao povo de Deus que teme ao Senhor. E é unicamente através de Jesus Cristo que Deus pode nos abençoar. Quando nós cremos em Jesus, quando nós temos uma vida com Deus, nós nos convertemos em alvos da promessa de Deus. Se você crer em Jesus, se você anda em temor na presença de Deus, saiba que você é um alvo certo para as promessas de Deus se manifestar na sua vida. Não precisa você se preocupar. Não precisa você se desesperar. Simplesmente
realmente tenha e viva uma vida de temor na presença do Senhor, que você será alcançado pelas promessas do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quem crer em Cristo está no centro da vontade de Deus para ser acertados pelas promessas do Senhor. Fora da presença de Deus, fora da família de Deus, nós estamos fora das promessas do Senhor. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós somos alvos da promessa de Deus. A promessa de Deus chega até a sua vida, a promessa de Deus chega até a sua casa, a promessa de Deus se manifesta até na sua família, porque você teme ao Senhor, teme a Ele. Você tem um coração quebrantado na presença de Deus, tem um coração receoso para não desagradá-lo. Você está sendo cercado pelas promessas de Deus. O texto continua, o verso 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua misericórdia. Aqui está uma promessa de Deus que não falha, que é a promessa de misericórdia e de salvação. Enquanto graça é favor que nós não merecemos de Deus, favor que Deus concede para nós, misericórdia é a suspensão do juízo que nós merecemos. Graça é o favor que nós não merecemos. Misericórdia é a suspensão do juízo que nós merecemos. E Deus promete para nós misericórdia. Deus promete para nós salvação. Deus promete para nós que a cada dia a sua misericórdia vai se renovar sobre as nossas vidas. Jeremias revelou que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Essa é uma certeza que nós podemos ter todos os dias quando nós levantamos, que a misericórdia dele se renova, e por isso nós podemos viver confiantes de que aquela promessa vai se cumprir nas nossas vidas naquele dia. Os filhos de Deus não são tratados como merecem, por causa da misericórdia de Deus. Se nós formos tratados como nós merecemos, irmãos, certeza tenho que nós não estaríamos aqui. Mas por causa da misericórdia de Deus, porque Ele prometeu sobre nós misericórdia, e por ela somos salvos da condenação e da destruição eterna que o pecado naturalmente produz. Então eu posso ter a certeza que essa promessa de misericórdia e salvação tem alcançado a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa é uma promessa que jamais vai falhar. Essa é uma promessa que me cercará todos os dias. Quer eu acorde bem, quer eu não acorde muito bem, a misericórdia de Deus está se manifestando na minha vida naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lidamos com essa questão de promessa, Deus prometeu, o nosso grande dilema é descobrir quando é o momento das promessas de Deus se manifestar. Esse é um problema sério na vida do crente. O problema não é conhecer as promessas do Senhor. O problema não é desconhecer aquilo que Ele promete. O problema é quando é que a promessa vai se cumprir. Quantos de nós vivemos no dilema diante de Deus e até chegamos a dizer: Senhor, está demorando o Senhor fazer. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e questionamos: Senhor, o Senhor não prometeu? Por que não está acontecendo na minha vida? Já aconteceu isso com você? Em acordar um dia e dizer assim: Deus, é hoje que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu na minha vida? Os irmãos não são únicos de passarem por isso. Há um casal na Bíblia chamado Abraão e Sara que também viveram isso. A Bíblia diz que Deus fez promessa para Abraão. E no entendimento de Sara, Deus estava demorando.
Deus estava demorando a cumprir aquela promessa que Deus havia feito para aquele casal. E ela começou a se preocupar com o tempo que estava passando. E aí ela teve uma belíssima ideia. Foi tentar dar uma ajuda a Deus para cumprir a promessa. Essa foi a pior atitude que Sara pôde ter. Ela foi e preparou o caminho para que a promessa de Deus viesse mais rápido. E nós sabemos no que deu. Ismael veio e causou grandes dificuldades, inclusive até hoje. Querido, nós não precisamos ajudar Deus a cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Nós não precisamos nos inquietar, simplesmente confiar que Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Ele não tarda. Ele não chega depois. Ele chega no momento certo. Pedro diz na sua epístola, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus não vai chegar atrasado. Embora aparentemente pareça que está demorando, mas no tempo certo irá se manifestar para a glória de Deus. Deus não adianta nem atrasa, simplesmente Ele tem o seu tempo. Talvez você chegou aqui inquieto: meu Deus, por que não aconteceu? Já faz tanto tempo que Deus tem prometido, eu li na sua palavra, está aqui, Senhor, por que não se cumpre? Querido, Deus não vai chegar atrasado, não se preocupe. Ele nem chega antes nem depois. Normalmente nós usamos um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira! Deus não tarda coisíssima nenhuma. Ele chega no tempo certo. No tempo certo Ele manifestará a sua promessa em nossas vidas. A Bíblia diz que Ele faz tudo formoso ao seu tempo. Ele faz tudo no tempo dele, no tempo certo e de maneira perfeita. Sara quis ajudar a ele e viu a confusão que criou. Ela quis antecipar, a Bíblia diz lá em Provérbios que uma posse da bênção antecipada, a bênção se torna maldição. É promessa de Deus você casar? É. Mas você não precisa antecipar isso, meu irmão. No tempo de Deus vai chegar. Tem um tempo determinado. Nós vivemos numa era do instantâneo, é comida instantânea, é mensagem instantânea, ligações instantâneas, imagem instantânea, tudo instantâneo. E a gente quer que a nossa relação com Deus também seja instantânea. Não! Ele vai cumprir a promessa no tempo dele, aleluia. Não tome posse antecipada da bênção. Deixe a bênção chegar, deixe o momento chegar. Se coloque na presença de Deus, tema Ele. Confie no Senhor. Exerça sua fé nele, que Ele irá cumprir no momento certo e você verá a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Queridos, calma. Quem crê não se apresse, diz a palavra do Senhor. Não se apresse em sair da presença do teu Deus. Simplesmente confie nele. Dedique-se mais um tempo em oração. Acalme-se. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é Deus nessa situação que você vive. Simplesmente exerça a sua fé nas suas promessas. Em nome de Jesus, não permita que a espera pela promessa produza descrença em você. Quantas pessoas perdem a fé esperando a promessa? Quantas pessoas desfalecem pelo caminho esperando a promessa de Deus? Como pode isso?
Não permita que a incredulidade, a incerteza e a descrença alcance o seu coração simplesmente porque você está esperando o momento de Deus. Não permita isso. Deus nunca falha nas suas promessas. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Deus nunca falha nas suas promessas. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Mantenha-se firme. Hebreus 10, verso 23 eu li. Mantenha-se firme a sua confissão num Deus que tudo pode, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Glorifique o nome de Jesus. Levante as suas mãos e dê glória ao nome de Jesus nessa noite, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E o salmista ele diz: eu não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. É essa fé nas promessas de Deus que deve alimentar o nosso coração. Mas talvez você se encontre desanimado, talvez você se encontre se sentindo desamparado, mas o amparo para você esperar as promessas Deus tem para a sua vida. Diga para o seu irmão: Deus tem amparo para você. Diga aí para ele: Deus tem amparo. Diga isso para ele: Deus tem amparo. Queridos, não é fácil viver pela fé. Quem foi que disse que era fácil? Pois não é a fé em si que produz uma verdadeira esperança, mas uma fé em Jesus vai produzir em nossos corações a verdadeira esperança. É a fé nele, é a fé que Ele cumprirá as suas promessas. E quando eu penso em amparo, aqui estão duas promessas que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira: Deus nunca vai abandonar seus filhos. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus? Deixa eu ver sua mão. Você é filho de Deus? Essa certeza você pode ter hoje, se ainda não tem. Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus disse: eu estou convosco, meu irmão, deixe isso entrar no seu coração. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós crermos nessa verdade, se nós cremos nesta verdade da presença contínua de Deus em nossas vidas, jamais entraremos em desespero, mesmo quando houver razões para isso, porque Ele está conosco. Diga para o seu irmão: Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Outra promessa: Deus protege e dá boas coisas aos seus filhos. Essa é uma outra certeza. Essa é uma outra certeza que você pode ter. Deus protegerá e dará coisas boas a você. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando Ele criou os céus e a terra, diz lá o texto: e viu Deus que era bom. Criou as aves do campo, e depois ele diz lá o texto: e viu Deus que era bom. Criou os animais selváticos, os animais do campo, as aves, os frutos, criou todas as coisas, e diz lá o texto: e viu Deus que era bom. Diga: e viu Deus que era bom. E aí Deus teve a belíssima ideia de formar o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem, do homem criou a mulher, e sabe o que Ele disse? E viu Deus que era muito bom. Deus só faz coisas boas. Olha aí para o seu irmão, veja a maravilha que Ele fez. Glórias!
Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai proteger você e vai dar coisas boas para você. Vocês não acreditaram, não é? Não acredito. Deus disse, fez o homem e disse: eis que era muito bom. O pecado deu uma estragadazinha. Se você notou alguma coisa aí, foi o pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus nos resgata do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, há amparo para você. Para você esperar. Diga: eu vou esperar. Eu vou esperar tuas promessas, Senhor. Elas, levante suas mãos e diga: ela vai se cumprir na minha vida. Vamos colocar no plural. Elas, as promessas, irão se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. Deus tem promessa para você e elas vão se cumprir. O verso 154. Defende a minha causa e liberta-me e vivifica-me segundo a tua promessa. Há uma promessa de Deus para nós, que é a promessa de libertação. Libertação e ânimo. Deus tem essa promessa para as nossas vidas. Sempre que o cristão viver os princípios do Evangelho de Cristo, ele enfrentará oposição. Sempre que alguém decidir seguir a Cristo, haverá oposição. Você que já segue a Cristo já sabe. Você que ainda não segue a Cristo, fique sabendo. No dia em que você decide estar com Cristo, você compra uma briga violenta. Põe feia nisso. É uma briga terrível. Quando você diz: eu quero andar com Cristo, eu entrego minha vida a Cristo, eu me rendo a Ele para sempre, saiba, entrou numa luta. Entrou numa guerra, mas uma guerra violentíssima. Haverá oposições, aleluia. Aleluia. Desde o dia em que eu entreguei a minha vida para Cristo, que eu luto até hoje, meu irmão. Eu luto até hoje. Mas não é lutinha, essas lutinhas que quebram a perna de gente, não é luta violenta. Não é essas lutinhas assim que quebra joelho, perna. Não. É uma guerra que envolve destino eterno. Quebrar a perna, isso é moleza. Quebrar a perna é moleza. Essa guerra a qual nós estamos envolvidos é uma questão de decisão de vida eterna ou perdição eterna. É pior do que quebrar a perna. Exato. Mas perdição eterna, o nome já diz. Salvação eterna, o nome já diz. Há oposição, há investida, há contra-ataque. Porém, Deus promete livrar sempre que estivermos agindo em obediência à sua palavra. Estamos numa guerra, sim, mas nós temos o Todo-Poderoso conosco. Ele está conosco. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Se você anda com Ele, se você anda na presença dEle, se Ele habita em você, não precisa temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Deus prometeu estar conosco. O salmista tinha essa convicção. O Salmo 23, verso 4, verso 5, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Levante suas mãos e diga: tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu não temerei
Eu não temerei, porque tu estás comigo. Essa era a convicção do salmista. Essa é a nossa convicção nessa noite. Ainda que o vale seja profundo, tô nem aí. Tô nem aí. Porque o Senhor está comigo. Ele me guarda. Ele me sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode crer nessa promessa, a promessa de libertação. Deus tem libertação para você. Deus tem ânimo para você. Não se desespere quando há desânimo, porque o desânimo tem suas causas. O desânimo tem suas causas. É só identificar qual é a causa do seu desânimo. Pode ser cansaço, por exemplo. O cansaço vai gerar desânimo. Talvez seja uma luta muito intensa. Uma luta muito intensa vai gerar desânimo. Talvez seja algum problema de saúde, financeira, alguma situação pontual que você está passando. Isso também pode gerar desânimo. Mas Deus promete sustentar as nossas vidas em todo o tempo. É só você identificar qual é a causa. E sabe como é fácil fazer isso? Dobrar o joelho, orar, jejuar, buscar a face do Senhor. E aí vai ser revelado a causa do desânimo. E aí você vai facilmente vencer o desânimo que possivelmente você está passando. Deus está com você. Isso Ele prometeu e é uma promessa que se cumpre. Persevere. Talvez você diga, não, eu não vou conseguir. Mas Deus promete para você ajudá-lo para que você prossiga, perseverando até o fim. O verso 123, não li não, né? Ainda não, né? Achou aí? Verso 123. Olha o que o salmista diz. Desfaleço-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Ou seja, está demorando, Senhor. Está demorando. Está demorando a manifestação da tua promessa. Mas Deus promete fazer justiça aos que praticam a justiça, meu irmão. Ao mesmo tempo que promete punir as obras de injustiça. Às vezes somos alvo de tais obras injustas. Talvez você esteja passando por uma situação de injustiça. Você foi fraudado, você foi passado para trás, alguém tirou algo de você, ou fez qualquer situação que você se sente injustiçado. Alguma obra de injustiça alcançou a sua vida nesses dias, mas seremos fortemente sustentados por Deus, mesmo quando nos sentimos injustiçados. Ao invés de agir na nossa própria justiça, descanse na promessa daquele que fará justiça na sua vida. Descanse. Talvez a sua tentação nessa noite é você ir lá mesmo e fazer justiça com as suas próprias mãos. Talvez o desejo de você nesta noite é ir lá e resolver a situação ao seu modo. Não faça isso. Deixe que Deus irá se pronunciar nesse caso. Deus irá manifestar a sua justiça na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra promessa. Há uma outra promessa de Deus. Está no verso 162. 162. Vamos ler? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Aleluia. Se há uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias, é se alegrar. Alegre-se. Você é alvo das promessas de Deus. Alegre-se, meu irmão. Mas dê uma gargalhada. Alegre-se no seu coração, porque você é alvo da promessa de Deus. O adversário pode fazer de tudo para que ela não alcance a sua vida, mas não tem para ninguém. Você é alvo da promessa de Deus. Não precisa você correr, não precisa você se desesperar. Você será alcançado pelas promessas do Senhor. Alegre-se.
Deus cumpriu a promessa a Abraão, Deus cumpriu a promessa a Jacó, Deus cumpriu a promessa a todos aqueles que o servem com temor, que o serviu e que o serve atualmente. Se você está temendo a Deus, se você está confiando a Deus, as promessas dele vão acontecer na sua vida. Há promessas condicionais e outras incondicionais. Há bênçãos para os obedientes e disciplina para os que desobedecem. Essas são promessas condicionais. O Deus que promete bênção para os obedientes também promete disciplina para aqueles que desobedecem. São promessas condicionais. Se você obedecer ao Senhor, está lá em Deuteronômio, né? 28. Se você obedece a Deus, você vai colher promessas condicionadas às obediências. Se você desobedece a Deus, pode esperar, meu irmão, que essas promessas também vão se cumprir na sua vida. Não pense, se você está fazendo tudo errado, que você vai colher outras coisas. Não. A nossa colheita é sempre proporcional à nossa semeadura. Ninguém pense que está semeando espinhos e vai colher flores. São coisas condicionais. A Bíblia é clara. Tudo que o homem plantar, isso acorda, irmão. Tudo que você plantar, você vai colher. Pode esperar, querido. Isso é uma promessa que se cumpre. Também se cumpre essa promessa. Agora, se você tem semeado no Espírito, você vai colher as promessas espirituais na sua vida. Se você tem caminhado em temor, pode esperar. Vão se cumprir as promessas de Deus para a sua vida. Pode se cumprir. Promessa de salvação, promessa de perdão, promessa de vida eterna, são promessas que estão condicionadas à nossa vida em Deus. Promessas de prosperidade, promessas de bênçãos materiais estão condicionadas com as nossas atitudes diante de Deus. Há promessas incondicionais. Por exemplo, salvação. A salvação já está aí disposta. Independentemente de eu me arrepender ou não, tem salvação. Perdão dos pecados já está preparado. Isso é incondicional. Aquele homem que está passando agora lá naquela esquina, está vendo? Ele não sabe disso, mas a promessa já foi feita para ele. Incondicionalmente. Aquela mulher que está passando lá naquela esquina agora, não sabe, mas Deus ama a vida dela profundamente. Essa é uma promessa incondicional. Deus ama incondicionalmente. Eu não preciso fazer nada para Deus me amar. Aliás, nada que eu faça vai alterar o grau de amor de Deus por mim. Ele simplesmente me ama. Não há nada que eu faça que aumente o seu amor para comigo, porque Ele já me ama. Deus ama você antes mesmo de você existir. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Antes de nós chegarmos aqui, Deus já amava profundamente você. E não há nada que você faça que vá alterar o amor de Deus por você. Não há nada. Ele lhe ama do princípio ao fim. O que você tem que fazer é desfrutar do amor de Deus. É desfrutar da presença de Deus. É desfrutar da graça de Deus. Queridos, há promessa de Deus nesta noite para você. Há promessa de Deus para a sua vida. Há promessa de Deus para a sua casa. Há promessa de Deus para a sua família. Simplesmente ande na presença dEle e seja alcançado por estas promessas no nome de Jesus. A promessa de Deus
que você nem conhece ainda, mas que está se aproximando de você nessa noite. E você será surpreendido pelo cumprimento das promessas de Deus, no nome de Jesus. Amém? São promessas que não falham. Se você tem andado confiado em palavras de homem, em promessas de homem, você pode ser frustrado. Mas se nessa noite você decidir em confiar nas promessas de Deus, eu tenho uma notícia para você. Você será tremendamente surpreendido pelos milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Levante-se aí do seu lugar. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto os instrumentos tocam aqui, levante-se. Vamos colocar diante de Deus. Se você crê que Deus tem promessa para a sua vida, promessa de vida eterna, promessa de misericórdia, promessa de restauração, promessa de libertação, promessa de ânimo. Se você crê que Deus tem promessa que estão chegando até a sua vida nesta noite, coloque-se de pé, coloque seu coração diante de Deus. Talvez você esteja dizendo aí: Senhor, faz tanto tempo que o Senhor prometeu, faz tanto tempo que o Senhor prometeu, faz tanto tempo que o Senhor disse que faria. Querido, não tenha por tardia as promessas dele, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Creia nessa noite, em nome de Jesus. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de promessa. Ele não mente jamais. Tudo que ele prometeu, pegue a sua Bíblia. Tudo que ele prometeu irá se cumprir na sua vida. Talvez o diabo disse para você: desista, você não vai viver. Talvez o adversário gritou no seu ouvido: para, não continue, porque você não vai viver. Eu quero denunciar essas mentiras aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. A Bíblia diz que não há verdade nele, nunca houve. Fiel é aquele que prometeu, e ele cumprirá na sua vida. Talvez você esteja olhando para os lados, olhando para as circunstâncias, e com seus olhos carnais, com seus olhos humanos, você tem visto, e você tem pensado: não há como eu viver as promessas de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você vai olhar para aquele que prometeu e ele é fiel. O que é que você está esperando de Deus? Talvez você esteja esperando um livramento de Deus. Talvez você esteja esperando uma solução na sua família. Talvez haja um problema na sua casa. Feche os seus olhos. Deixe Deus tocar você nessa noite. Talvez esteja um problema na sua família. Deus quer tocar agora, em nome de Jesus. Coloque seu coração na presença dele. Mas a alegria vem de manhã.
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir as tuas promessas. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Você tem orado, tem colocado diante de Deus algo que oprime o seu coração. E você tem dito: Senhor, liberta-me disso. Liberta-me disso. Você chegou aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Liberta-me, Senhor, eu quero ser normal. Tira de mim, Senhor, essa coisa que tem me oprimido. Tu tens prometido, Senhor, que me liberta. Tu tens prometido